Está no ar mais um Bora Pensar Juntos. Eu aqui indo para o segundo episódio ao lado do nosso querido Ricardo Marques. Obrigada, Ricardo, pela companhia de sempre. E agora com equipe reforçada, Léo Rivera aqui do meu lado também, para a gente comandar esse bate-papo super bacana, para a gente falar sobre vida, para a gente falar sobre participações, para a gente falar sobre empresa, política e tudo que permeia o nosso país nos dias de hoje. Bom, Léo, começa aí pra gente fazendo a sua apresentação, fala aí com a galera. Eu sou Luana Souza, jornalista, estou ao lado do meu amigo Léo Rivera, conduzindo esse podcast, e a gente tem muito para entregar nesse episódio de hoje. Manda aí, Léo. Eu quero muito agradecer o convite do querido Ricardo Marques, que está aqui no segundo episódio dele. Quero agradecer também a Luana, essa profissional de qualidade que eu conheço há tantos anos, trabalhamos juntos em diversas ocasiões e continuamos trabalhando juntos, como agora. Sim. Eu agradeço muito o convite de ambos, estou bastante feliz de estar aqui para a gente conversar junto, porque pensar e conversar juntos faz com que a gente chegue a novas ideologias, a novos momentos que são fruto da dialética, do pensamento e, lógico, da reflexão, que a proposta de pensar juntos é refletir, não é, José Ricardo, meu querido amigo? É isso. O Bora Pensar Juntos, ele tem esse viés de uma roda de conversa e com pessoas que têm conteúdo. E nos diversos temas, ou seja, e conteúdo não falta. Então, o Brasil passa por um momento, e o que eu falo, como é bom fazer parte dessa história nesse momento. Um momento de transição em todos os sentidos. Seja na tecnologia, na inovação, na inteligência artificial, seja na política, esse que é um ano muito intenso em todo o país, nesses arranjos políticos, numa polarização. Então, nós temos, como dizia Ulisses Guimarães, ou seja, a política é como nuvem, a cada momento muda e muda muito, né? Nós temos um caso que é um caso emblemático, é o caso Master, que se torna o caso de maior fraude financeira na história do país. Então, sem dúvidas nenhuma, agora com uma delação premiada de um dos nomes mais conhecidos do Brasil, Daniel Porcaro. Então, a gente vai ter aí uma série de conteúdos e notícias para isso. É um privilégio para mim estar com você, Luana, estar com você, Ricardo. Muito Léo. Nós temos aqui duas pessoas, de novo, uma comunicadora à frente de TV, de rádio, de internet, enfim, com toda a experiência que ela carrega, a inteligência. O Léo, que há mais de 30 anos é um homem que, eu vou dizer, um ativista cultural. Então, ele carrega, sem dúvida nenhuma, alguns cases de sucesso na cultura, lançando selos, artistas renomados, e cobre Niterói e São Gonçalo, duas das maiores regiões e região metropolitana do Rio de Janeiro, com uma importância incrível. E meu colega de jornal, O Dia. Sim. Então, nós temos, a minha coluna, Ricardo Marques, no jornal O Dia, e o Léo que faz essa cobertura de forma brilhante. Então, eu me sinto privilegiado hoje, mais uma vez, nessa conversa do Bora Pensar Juntos. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Lembrando que o Bora Pensar Juntos é um oferecimento das empresas SAS Bios, Index Participações e do escritório de advocacia Ricardo Marques. Bom, vamos começar. A gente vai falar de mundo, mas vamos começar falando aqui sobre Rio de Janeiro. A gente está aí num momento de muita instabilidade, de muitas dúvidas e perguntas com a saída de Castro, né? E aí a gente quer entender como é que passeia essa questão no direito eleitoral entre cassação e inelegibilidade. Isso é muito importante. O Rio, e tem uma frase aqui que se coloca permanentemente: o Rio não é para amadores. E quando a gente percebe todas essas nuances políticas, e aqui tem um grande amigo, cientista político, Jackson Vasconcelos, um grande abraço, é um analista que eu sigo, e todas as nossas conversas sempre foram também muito ricas. Eu acho que é uma dessas pessoas que a gente pode trazer para a gente falar sobre ciências políticas, né? Mas o Rio de Janeiro enfrenta um momento inusitado. O governador Cláudio Castro, ele renuncia, então hoje ele já não é mais governador do Rio de Janeiro, e ele renuncia um dia antes do julgamento, que está acontecendo nesse momento, dia 24 de março, no TSE, onde possivelmente a chapa do governador, o vice-governador, que hoje está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deverão ser cassados.
E aí é interessante, dentro dessas normas eleitorais, que o governador ele é cassado, mas vamos ver o julgamento como termina, ele pode estar inelegível, porque o Cláudio, a chapa não será, ele não será alcançado pela cassação, embora muito provavelmente o julgamento seja nesse sentido, mas obviamente, como ele não está no cargo, ele não pode ser, nesse momento, cassado. E se cria uma vacância. Interessante que, neste momento, o governador do estado é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Então, o presidente do tribunal, ele assume o governo do Rio de Janeiro. E daí, obviamente, quer dizer, não sendo hoje um homem com todas as informações, é claro que isso causa também um certo dano em alguns projetos importantes para o Rio de Janeiro. Como, por exemplo? A infraestrutura, a área da saúde, da educação, são projetos para a população do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Rio como um todo. Então, são vários os projetos sob a alçada do governo carioca. Então, sem dúvida nenhuma, e é óbvio, e é claro, que o presidente do Tribunal de Justiça não vai aprovar uma série de medidas importantes sem ter o pleno conhecimento. E ele não tinha. E vai depender, obviamente, da máquina e hoje da estrutura que ainda está no Rio de Janeiro. E vários dos secretários, que é importante mencionar, eles também foram desligados, pediram a exoneração, foram exonerados, porque são candidatos esse ano. Então, pelo menos aqui, 10 a 20 secretários deixam seus cargos, mesmo que sejam substituídos por pessoas que já tocavam, mas, obviamente, não têm o mesmo peso, e principalmente agora numa negociação com o presidente do Tribunal de Justiça. Isso é um problema e um prejuízo. Mas, voltando ao caso do Cláudio Castro, ele muito provavelmente vai ser considerado inelegível. Uau! Isso significa que até o projeto político dele fica, obviamente, afastado de um possível resultado que ele imaginava como senador da República. O interesse dele seria ser senador, não é? Exatamente, Sim. senador da República. Então, esse é o projeto desse grupo encabeçado pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e, obviamente, esse grupo, onde se tem o deputado estadual e secretário das cidades Douglas Ruas, cujo reduto eleitoral importante é São Gonçalo. O pai de Douglas é o capitão Nelson, com alto índice dentro da aceitação daquele município, que é o segundo maior do Rio de Janeiro. Então, ou seja, esse projeto, obviamente, existe aí um prejuízo também nisso. Agora, tem um detalhe mais importante nessa coisa toda, que ainda, na minha opinião, traz um prejuízo não efetivamente ao Cláudio Castro, dentro da cassação e inelegibilidade, mas efetivamente no Rio de Janeiro. Por quê? O ministro Fux, ele decide que o prazo de desincompatibilização para uma eleição, nesse caso indireta, que acontece dentro da Assembleia, passa a ter uma exigência de 6 meses para ser candidato. Neste caso, o Douglas não poderia ser candidato ao governo tampão e, obviamente, que seria aí uma vantagem, sem dúvida nenhuma, à frente da máquina do Estado do Rio de Janeiro, concorrendo à reeleição, porque é esse o projeto. Quer dizer, agora imagine isso, e se houver uma discussão dessa, o presidente do Tribunal de Justiça vai ter que ficar à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro pelo menos por 6 meses, para ter uma eleição direta, e logo em seguida outra. E isso tudo também é na minha avaliação, um dano enorme para o Rio de Janeiro, para a economia do Rio de Janeiro e para o cidadão, que vai ficar absolutamente refém de uma série de decisões importantes que não vão ser tomadas. E do outro lado, obviamente, tem aí, sem dúvida nenhuma, uma vantagem também nesse caso para o candidato ao governo, Eduardo Paes. Então, o Eduardo, que me parece estar mais bem estruturado e já trabalhando para o governo do Rio de Janeiro há muitos anos, tanto que ele, candidato
e prefeito eleito do Rio de Janeiro. O seu vice agora assume, é um vice escolhido por ele. Então, o Eduardo Paes, sem dúvida nenhuma, exerce uma influência enorme na prefeitura do Rio de Janeiro. E com tempo e mais controle nessa organização para ser um candidato importante. Então, ou seja, todo esse problema dentro do judiciário e na justiça eleitoral causa um problema grande a esse grupo de direita, capitaneado pelo PL, e, obviamente, um prejuízo enorme, ao meu ver, para o Rio de Janeiro. Então, esse é um dos assuntos que nós vamos ver nesses próximos dias, que, sem dúvida nenhuma, será um embate onde, mais uma vez, o judiciário é que pode decidir os rumos e o caminho do Rio de Janeiro com o comando do Estado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Agora, doutor Ricardo Marques, eu gostaria de aproveitar estar aqui, né, e fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente, né, Luana? Que é a respeito do que vem sendo aventado, né, no Brasil, que é justamente a escala, né, a nova escala que pode ser aprovada de trabalho de 6x1 para 5x2. Então, falando em termos de mercado, um analista político, né, que tem todo esse conhecimento, poderia passar para quem está assistindo o nosso podcast informações privilegiadas desse tema. Então, é a pergunta que eu venho a lhe fazer. Então, inclusive eu recomendo a leitura dessa última semana da Revista Veja, das Páginas Amarelas, do presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. Um homem que, sem dúvida nenhuma, tem toda a condição de debater esse assunto, além de, obviamente, alguns especialistas no Brasil. Mas, na minha avaliação, primeiro, não é o momento para se discutir a escala 6x1 e, obviamente, algumas medidas que eu entendo é dar mais qualidade ao trabalhador, mais tempo de descanso. Mas, de novo, na minha avaliação, o Brasil não está preparado para esse tipo de ruptura neste momento, Sim. somente no cenário eleitoral. E pode ser um debate eleitoreiro. Então, o que significa a escala ou esse momento do 6x1? Significa que, muito provavelmente, para as empresas de serviço, as indústrias, o comércio, isso cause talvez um aumento, obviamente, nos seus, eu não vou chamar de prejuízo, não, mas eu vou chamar de um aumento de encargos sociais, dos benefícios, quando, muito provavelmente, ou ele vai ter que arcar com hora extras ou contratar mais funcionários. E o problema todo é que isso vai interferir, obviamente, no lucro que já é reduzido, com tantos encargos e tributos que o Brasil já passa por ele, e que as empresas, obviamente, têm esse desafio num ano de reforma tributária. Sim. Que é o que nós também estamos discutindo esse ano. Ou seja, aí você tem uma discussão de reforma tributária, aí você já tem uma discussão sobre uma escala dentro das origens do trabalho de 44 para 40 horas, ou seja, e são 45 milhões de brasileiros que efetivamente sustentam também a previdência daqueles 55 milhões hoje que estão ou informais ou dentro de uma estrutura de CNPJ. Essa é uma discussão que precisa melhor, na minha avaliação, ser melhor trabalhada, tratada e debatida. Né? Então, o Senado hoje, principalmente, que está com esse tema agora, então, na minha avaliação, as organizações que representam somente a estrutura produtiva do Brasil devem atuar mais fortemente. Estou falando da Fiesp, da CNI, da Sim. CNC, ou seja, para explicar de forma clara e entender, porque sempre tem uma pergunta que eu coloco. É título de um livro que está na minha cabeceira. Quem paga a conta? Então, esse é o grande dilema. Né? Que, sem dúvida nenhuma, eu penso que a qualidade de vida do trabalhador ela tem que ser vista de uma forma mais criteriosa também. Mas o Brasil já tem o home office. Então, Sim. muitas empresas, principalmente prestadores de serviço, já utilizam o home office. E a microempresa funciona muito bem como a MEI também, não é? Sem dúvida, eles são prestadores de serviço, que é a linha que eu defendo. Sim. Os Estados Unidos têm muito isso, ou seja, você tem profissionais em diversas áreas que são prestadores de serviço. E esse prestador de serviço, ele já estabelece o horário que ele quer trabalhar.
Mas o Brasil ainda não tem maturidade para absorver esse modelo de trabalho, né? Concordo com você. Eu, num debate outro dia, falando sobre Domênico de Masi com uma teoria, uma filosofia defendida por ele, que é o ócio criativo. Né? Então, ele defende que no momento onde as pessoas estão descansando ou sem fazer nada, obviamente, as pessoas têm um tempo, isso até é verdade, né, para pensar e pensar em novas ideias. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil ainda precisa passar por algumas etapas estruturantes para debater melhor a escala 6x1 e entender melhor a reforma previdenciária. Em pouco tempo, nós vamos ver e vamos precisar de novo de uma nova reforma. E, sem dúvida nenhuma, se a gente está falando da qualidade do trabalhador, tem uma série de questões aí que abrangem isso. Ricardo, eu quero te perguntar a respeito da Index Participações, que entende, inclusive, esses modelos de negócios e atua fortemente em todo o Brasil com essa questão, essa dinâmica dos conselheiros. Essa é uma pergunta muito importante hoje, quando a gente fala, inclusive, de mercado e de uma transformação de mão de obra, o uso da inteligência artificial, que são os conselheiros. Existem 3 tipos de conselheiros. O especialista, que é aquele que só trata de um assunto específico, ele é especialista, então ele tem pouca flexibilidade para tratar alguns temas e assuntos. Ele tem um generalista, que é aquele que consegue falar sobre alguns assuntos de forma generalista. E tem um novo conselheiro que surge hoje no mercado, que ele é multimodal ou multifacetado, que consegue ter conteúdo e ser um conselheiro de visão múltipla. É esse conselheiro hoje que está sendo cada vez mais almejado pelas empresas. E quando eu digo empresas, não digo só as grandes corporações. E aí tem um detalhe muito importante, na minha opinião. Por exemplo, a Index Participações é uma empresa de consultoria empresarial, gestão de negócios, e com essa visão ampla, né, quando ela entra efetivamente dentro da concepção das empresas. E como conselheiros, eu uso a Bíblia. E em Provérbios 15, 22, diz que os projetos terão sucesso com muitos e bons conselheiros. Então, é muito importante que se entenda que ter conselheiros e ter consultoria é muitas das vezes alguém pensar o seu negócio para que você tenha melhores resultados, mais eficiência e, óbvio, menores prejuízos. Então, tem um dado muito relevante nesse momento. O ano passado, 2025, foi apresentado o maior número de recuperação judicial das empresas. Ou seja, as empresas não estão conseguindo evoluir, sejam por conta do seu portfólio, seja por conta da sua gestão. E olhe, muitas das vezes, principalmente as empresas familiares, elas precisam ter conselheiros. Então, a Index se coloca como uma empresa importante, tanto para ajudar, ser conselheira, uma consultora, na gestão pública, porque, olha, o caso do BRB, hoje um conselheiro do BRB pediu a sua saída, né, porque provavelmente está vendo problemas particulares ou vendo o estágio difícil do BRB. Mas se o BRB tivesse bons e muitos conselheiros, seguindo a Bíblia, colocando aqui a Bíblia, Provérbios em 15, 22. Né? Sem dúvida nenhuma, e talvez não estivesse passando pelo problema que está passando hoje. Então, a minha sugestão para as empresas é: busquem bons conselheiros. E aí tem um detalhe que eu quero avançar sobre isso. Os conselheiros hoje são os 50 mais, 60 mais, aqueles que têm as suas experiências acumuladas e que, por isso, trazem toda uma trajetória, né, que podem ajudar muitas empresas. E tem um detalhe, que é a longevidade ativa. Eu ia perguntar sobre isso, eu ia perguntar, doutor, pelo seguinte, porque a gente vê hoje muita atividade por parte de uma série de pessoas 80, 70 mais, e com uma qualidade e com um conhecimento de causa muito profundo e serve muito para o mercado. Então, assim, a luta
contra o etarismo, ela deve ser uma bandeira nesse país. Mas não tenha dúvida, eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Cidadão Sênior. E um dos temas que eu venho debatendo é exatamente a longevidade ativa e, claro, com qualidade de vida. Agora, tem um detalhe, envelhecer custa caro. Né? No país ainda custa caro. E nós estamos vendo uma mudança na pirâmide. Nós vamos ter em 2030 mais idosos do que jovens e contribuindo para a Previdência Social. E aí, o que se faz com essa população mais 60, mais 80? É preparar o mercado para isso. Agora, a gente precisa também parar com a ideologia e fazer com que as ideologias não prejudiquem efetivamente debates interessantes. Por exemplo, eu coloquei a fotografia do presidente Lula, que aos 80 anos, ele se mostra um desses idosos com 80 anos, super ativo e mostrando um corpo e uma vitalidade impressionante. Está dando banho muito novinho aí, Olha, malhando a perna, não é? Eu confesso que depois que ele se colocou numas férias, né, com sunga numa praia, e postei isso. E as pessoas criticaram, não estou falando de política, É um eu estou outro falando assunto. de um homem idoso, com 80 anos, se preparando para uma campanha difícil, né, para conduzir o Brasil pela 4ª vez, e de novo, não estou falando de política, não é isso, Sim. mas de um idoso. E, na minha opinião, isso tem que ser visto, porque é o que eu coloco no artigo. As pessoas criticaram, por exemplo, a fotografia sem ler. Sim. E aí vem um outro problema, as pessoas não leem. É um problema de interpretação que nós estamos tendo nesse não é a país. imagem. Eu poderia colocar... Eu gostaria, e estou trabalhando para isso, confesso aqui, né, para estar com aquela fotografia, eu de sunga na praia, né, só que eu estou ainda malhando um pouquinho e me condicionando para estar nessa posição. Mas hoje ele está melhor do que eu. Sim, vai. Né? E, assim, mas eu falei isso, obviamente, falando acho até que o Lula poderia fazer alguns programas dizendo o que ele anda fazendo. Daria ibope. Mas é isso. Então, o conselheiro, ele hoje, 60 a mais, ele está ativo e é um mercado enorme. E vou citar aqui mais uma vez, as empresas devem, estou falando públicas e privadas, buscar bons conselheiros, técnicos, gente de experiência. Isso pode ser fundamental para a sobrevivência dos projetos e dos negócios. Perfeito. Eu te ouvi falando aqui nos bastidores a respeito da advocacia do futuro. Será que os jovens de hoje que estão entrando na magistratura estão tão preparados quanto os mais 50, mais 60? Claro Levando que em sua consideração, resposta até desculpa te interromper, Luana, mas que a gente está no ambiente da inteligência artificial. Pois Então é. essa é a grande questão. E aí a gente junta com esse dado, que não é mais achismo, é dado, de que as pessoas não estão mais habituadas, não gostam mais de ler. E aí o conflito que se causa com as expectativas de futuro, diante de uma panorâmica política que a gente vê que precisa de cada vez mais conhecimento, mais de técnica, de mais sabedoria, e as pessoas nessa morosidade para o conhecimento? Essa é uma pergunta complexa e eu vou até querer que o desembargador William Douglas ele possa explanar também isso quando estiver aqui conosco, né? Mas eu sou presidente da Comissão da Advocacia do Futuro pela OAB do Distrito Federal e sou membro secretário-geral da comissão dessa mesma Advocacia do Futuro aqui no Rio de Janeiro. Um beijo para minha presidente, doutora Ellen Francischini e todo o grupo. Né? E a minha presidente aqui, Ana Tereza Basílio. Um beijo grande para você. Bom, William, num evento que participamos juntos, ele trouxe um dado muito expressivo, e de novo, esse é um tema complexo. Ele disse, e obviamente através de dados científicos, que nós temos hoje o menor QI da humanidade. Então, isso sem dúvida nenhuma, porque as pessoas estão cada vez mais dependentes de que a máquina cumpra algumas das suas atividades, principalmente dentro do ponto de vista do pensamento estratégico. Acho que isso é muito importante, pensamento estratégico. E aí vem a nova geração. Na área do direito, eu tenho debatido muito, eu separo em 3 pilares. O primeiro é o cliente.
Então, que você tem que ter toda uma inteligência relacional para entender os problemas do seu cliente. E muitas das vezes o advogado entende que as questões, por exemplo, de pensão alimentícia é igual para todo mundo. Pode ser para ele até, mas para quem tem o problema, não. Então, você tem que ter um ouvido muito atento obviamente, você passa ali a tratar de assuntos íntimos e até de confidência íntima do seu cliente. Você passa a ser também um psicólogo social, que está dentro da característica do advogado. E esse jovem advogado tem muito pouca paciência até, porque tudo para ele é muito rápido. Sim. Quando ele entra no Instagram, ele fica, né, passando muito rapidamente, sem até dar atenção às informações. É a pressa cibernética. Ai, que Então, temática bacana, né? Então, ou seja, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto e um desafio para o jovem advogado. O segundo tripé é o operacional. Então, no operacional hoje, o que existe de tecnologia, plataformas, a inteligência artificial assumindo cada vez mais o papel em petições, em análises, em pesquisa. Então, a minha geração precisava ir para uma biblioteca, para o tribunal, né, e pesquisar, obviamente, pilhas de documentos e fazendo uma análise de 3.000 páginas que demorava 1, 2 meses. Hoje, quando você joga um processo em determinadas plataformas, ele faz uma análise que, obviamente, tem que ser verificada, tem que ser analisada, mas em menos de 30 minutos. Então, isso cada vez mais vai fazer parte da rotina dessa operação na advocacia. Então, os advogados e os mais jovens, eles serão praticamente obrigados a entender a inteligência artificial e se tornarem engenheiros computacionais ou engenheiros, obviamente, com ênfase na gestão de inteligência artificial. Não vai dar mais para trabalhar, até porque hoje as petições eletrônicas já é por um sistema, que é JE. Então, esse jovem advogado está muito habituado a usar esse tipo de coisa. Eu vou dar um dado importante aqui do Rio de Janeiro. Sim. As pequenas causas, hoje, você não precisa mais de advogado. Você já entra direto no Tribunal de Justiça, já faz a sua petição. Tem um modelinho ali já pronto, esse relato que aconteceu. Acabou, ele já vai, não precisa mais do advogado. Então, já o advogado, nas pequenas causas, ele não vai precisar mais atuar. Então, a população, obviamente, vai começar a peticionar. É claro que isso vai carregar também bastante as brigas de vizinhos, por exemplo, batida de carro. Uma reeducação Batida de jurídica cachorro. para o cidadão. Exatamente. Num ponto é importante. Mas no outro, você imagina o cidadão no dia a dia, nas pequenas causas, peticionando. Né? Então, isso é importante. E o tripé, que é o terceiro, e que, na minha opinião, é o mais importante, que é a negociação, porque a negociação está dentro da atividade mais essencial, na minha opinião, do advogado. Ele é um negociador todo o tempo. Só que o jovem advogado está deixando de ir negociar com o juiz, com o desembargador. Ele faz a petição eletrônica e deixa o juiz simplesmente fazer a sua análise e responder. Se for positiva ou negativa, ou seja, não tem uma negociação para defender o caso do seu cliente junto com esse juiz, com o desembargador. Sim. Essa prática, ela era, ou é ainda, claro, dos mais experientes, que foram sempre habituados a estar dentro do tribunal. Tem advogado jovem que não sabe onde fica o tribunal. Nossa. Isso é gravíssimo. É grave, muito grave. Nossa. Então, perceba isso, ou seja, essa dificuldade de um advogado mais ativo defendendo os seus interesses, as suas teses. Mas, do outro lado, ainda tem um problema, e, de novo, eu vou trazer o William Douglas para que ele fale sobre isso, porque eu ouvi aqui o ministro Fux, ele descrevendo hoje a inteligência artificial dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem 4 sistemas ou plataformas que têm nome. Um eu lembrei que o nome é Vitor, porque é o nome de um grande amigo, o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, um forte abraço, aqui do Tribunal de Justiça. Ele estará conosco também, falando sobre a Associação Nacional de Desembargadores Nacional, né, ou nacionais,
Então, falando, obviamente, sobre as questões internas e de processo no Tribunal de Justiça. Mas vejam isso, você tem hoje, e aí um perigo, porque também a minha tese, eu falo isso já há mais de 5 anos, e agora fica gravado, nós vamos ter a inteligência artificial peticionando daqui, que já está fazendo isso, Sim. e a inteligência artificial decidindo aqui. Então Ricardo. também não vai passar pelos juízes, que com as metas impostas pelo CNJ, são obrigados efetivamente a passar muito rapidamente também pelos casos, sem uma profunda análise. Ou seja, nós vamos ter a inteligência artificial dominando os casos, as sentenças e com quem que você negocia. Ou seja, seremos julgados pela IA. É isso. Ai de nós. É isso. Ai de nós. E aí você talvez tenha casos, que eu vou chamar de prêmio, onde aí sim tem alguns desembargadores e alguns advogados, prêmio, para discutir determinados casos específicos. Tem um filme, agora recém-lançado, muito interessante, que é sobre isso que nós estamos falando. Justiça artificial, onde um homem está sendo julgado pela inteligência artificial. Assistam que vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora. Quando a inteligência artificial é o juiz e é o executor. Nossa. É interessantíssimo, porque essa é a minha tese. Sim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão esses advogados, isso é pauta de um artigo que eu escrevi recentemente, e também eu tomei como motivação, como ilustração, um artigo no jornal o Globo, que trouxe o relato da vice-reitora da USP, falando que se os advogados hoje não entenderem essa mudança, o jovem advogado, eles vão passar a ter que ter uma carteira de motorista para virar motorista de Uber. Nossa. Né? É o que está escrito e é isso. Então, a questão cognitiva, de inteligência, as habilidades sociais, o que eu chamo de inteligência relacional, que faz parte desse advogado, e ele tem que ter esse entendimento, porque senão, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, toda essa estrutura automatizada entre o pedido e a sentença vão ficar absolutamente fora desse profissional no futuro. Ou seja, o bom advogado será o advogado premium. É exatamente isso. Aquele que tem uma inteligência relacional, sabe se relacionar com todos os sistemas. É essa mudança. E é esse o perfil que eu defendo do novo advogado, e que hoje os 50 a mais, os 60 a mais, obviamente pela sua trajetória e experiência, ainda entende, até porque eles não têm tanta habilidade com as máquinas, com a inteligência artificial. Então, é isso. Esse advogado do futuro vai ter que ser esse advogado que vai pensar estrategicamente, defendendo teses e não, obviamente, caindo na rotina operacional. Bom, o bate-papo de hoje tá muito bacana, mas a gente vai ficando por aqui. Claro que a gente tem muita coisa boa, muita gente bacana para passar aqui por esses bastidores junto com a gente, ao meu lado, ao lado do Ricardo Marques, do Léo Rivera. E é isso, eu vou deixando o nosso tchau-tchau aqui para os minutos finais desse podcast incrível, segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, já vai lá no YouTube, tá aqui em cima, ó. Vai lá e já assiste, porque foi incrível também. Aproveita, se você ainda não segue este canal, já clica no botão inscreva-se e ativa o sininho para você receber as notificações de muita coisa boa que tá vindo por aí. Mais uma vez, Ricardo Marques, obrigada pela sua companhia e pela troca incrível, brilhante que você tem aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Doutor Ricardo Marques, Luana, minha querida amiga e excelente jornalista e apresentadora, que me dá o maior orgulho pelo convite. Agradeço muito aos dois. Muito obrigado. E é isso. Eu quero agradecer a todos, agradecer àqueles que vêm pensar juntos. Bora pensar juntos. Né? Clica, saiba mais, pesquise, busque as nossas redes sociais, faça comentários. Isso é importante. Traga novos temas, porque nós vamos estar aqui preparados com pessoas incríveis. E o próximo será o desembargador William Douglas, que é, além de tudo, o guru dos concursos públicos. E uma das perguntas que eu vou fazer para ele, já deixar para reflexão, é: ainda vale a pena o concurso público? Então, por favor, entre outras tantas perguntas para o William, que, na minha opinião, é um fenômeno, é um juiz incrível, com 35 anos, para discorrer e discutir temas como esse no nosso próximo episódio. Bora pensar juntos? Bora! Bora!